Fala pessoal, boa noite. Está no ar mais um Londrina Pod, o seu podcast de toda quinta-feira. Ui, vai explodir lá, vai quebrar a tela da televisão, justa. E aí pessoal, como é que tá? Tudo certo? Faz uma semana que eu não vejo vocês, tirei férias e hoje aqui encontrei lá em Recife o Léo Dias. E aí eu trouxe aqui no ar, põe aqui no Léo Dias aqui. Olha o Léo Dias aqui, ó. Esse é o Léo Dias de Londrina, Marcelo Cortez. Pô, você sabe que eu ia começar a falar do Marcelo Cortez aqui pra apresentar ele. Eu falei assim, mas eu vou apresentar ele como que? Porque o homem já fez tudo. Não, ou seja, quantos cargos públicos você teve em Londrina? Eu fui procurador jurídico da CMTU, procurador jurídico da Coab, diretor administrativo e financeiro da Coab, presidente 2 vezes, presidente da Sercontel, presidente da CMTU e fui também secretário de planejamento. Secretário de planejamento. É. Acabou o podcast, já deu 1 hora, o homem falando os cargos. Prazer ter você aqui, Cortez. Que bom que deu certo. Eu já estava falando com o Maurão aqui, a gente já estava se falando alguns dias ali para trazer você. E aí o Maurão falou assim, só vai se eu for. Aí, mentira, tô brincando. Eu falei, Maurão, vamos junto lá, participar lá de um episódio, a gente fazer um bate-papo, falar um pouco do trabalho do Cortez aqui à frente das secretarias, da CMTU, seja lá qual as secretarias, fazer um comparativo com as secretarias agora, que está aí rolando. Topa ou não? Tudo bem, vamos lá. Falar da cidade sempre é bom, né? Ó, mas não deixa o Maurão fazer pergunta não, porque o Maurão ele é polêmico. O Maurão, quem não sabe, 6 anos ele bateu em mim na CMTU. 6 anos com o blog dele, mas tudo bem, sobrevivi. E agora são amigos. Que faz. Domingo tava junto, né? No retrasado, você viu? Até gravamos um vídeo lá no Hernani. Legal pra caramba o pessoal lá. O que tinha lá? Futebol? Eu fui acompanhar o futebol. Se jogar, você não joga. Me confundiram com a bola lá. Eu gosto de ver quando, sempre que não tem convidado, ele bota aí. Ah, é? Hoje tinha, de garbo, você botou eu. Eu fiquei sabendo que você trouxe o Maurão pra me apertar mais ainda. Eu trouxe o Maurão pra apertar, mas é que é o seguinte, é que o Maurão, ele está por dentro de todas as fofocas em Londrina. Tudo. Ah, é? Tudo, por isso que o apelido dele é o Léo Dias da cidade. Da política. E o homem tá batendo no Thiago Amaral, que Deus o livre. O Thiago Amaral ligou pra mim e falou assim, Gustavo, ó, o homem... Mentira, não ligou não, viu? Nem me conhece, não sabe quem eu sou. Mas ele não aguenta mal você bater nele, moço. Tá certo. Negócio de... Como é que é, Thiago, o que lá que você falou? Matagal. Thiago Matagal. Não, mas eu cometo o que acontece na cidade. E tem essa brincadeira de algumas pessoas que supõem que ele possa ficar bravo. É só cortar o mato, que não é chamada de Thiago Matagal. Ô, Cortez, vou fazer uma pergunta pra você aqui. Que história que é essa aí? Já começar com polêmica, que é o seguinte. O Marini falou uma vez aí que disse que tinha 4 milhões aí, que foi parar não sei aonde, no Limoeiro. Ah, que história que é essa aí? Da emenda. Bom, primeiro a gente tem que tomar cuidado, às vezes, até a forma que a gente aborda um assunto, né? O que acontece? Nós tínhamos de fato, tinha uma emenda de 4 milhões do então deputado Marco Brasil. E essa emenda, o Marco Brasil, logicamente que o deputado ele manda a emenda para a cidade, mas ele não é ele quem aplica. Quem aplica é o município de acordo com a conveniência dele. Lógico que o prefeito pode perguntar para o deputado, o senhor tem alguma preferência, utilizar em certo lugar, assim e tal. Só que essa verba, para você ter uma ideia, é bom a gente explicar aqui, até para as pessoas, eu nunca tive oportunidade, também não quero polemizar. Mas essa verba, ela vinha do Ministério das Cidades. E o Ministério das Cidades, ele diz que só pode aplicar na área urbana. Olha a primeira coisa. Então eram 4 milhões destinados ao município de Londrina, uma emenda do deputado Marco Brasil, que poderia, pelo Ministério da Cidade, só ser aplicado na área urbana. O Limoeiro, ele não é considerado área urbana. Ele é uma área dentro de Londrina, mas uma área rural. Então, esse dinheiro não poderia ser aplicado lá. Mas tudo bem, não é o caso. Então, quero deixar bem claro. Esses dias agora, eu vi lá em Derroville, houve até um evento, o prefeito Thiago, o próprio Marco Brasil, eles foram lá anunciar asfalto em várias ruas de Derroville. Sabe de onde qual o dinheiro que é? É dessa emenda. Então, às vezes as pessoas ficam falando assim, cadê o dinheiro? Sumiu. Tem que tomar cuidado, porque às vezes pode até passar a imagem que alguém pegou o dinheiro. Ué. Primeiro que emenda não é um crédito que o município tem para utilizar mediante um projeto que você tem que apresentar depois da prestar conta. Então, não é assim. Então, deixar bem claro 2 coisas. Primeiro, a emenda é utilizada onde o município entende que é o melhor. No caso, a gente sempre observou e
e escutou quem era o autor da emenda. Olha, quer usar onde? De acordo com a conveniência do município também. Nesse caso específico, não tinha como usar lá no Limoeiro. Mas mesmo assim, o prefeito Marcelo, na época, eu me lembro disso, havia se comprometido a fazer ali a questão do Limoeiro. Só que ele tem um problema muito sério, Gustavo. O Limoeiro, eu me lembro que o trecho, para você fazer toda, que é o certo, tá? Fazer todo o trecho do Limoeiro, são 23 milhões. 4 milhões, mais 1 milhão que tinha de uma verba, que também eu tenho que falar dessa verba, também do deputado Diego Garcia. Que daria 5 milhões, você faria acho que 2 quilômetros. 2 quilômetros não representava a totalidade da... Você ia resolver um problema... Acho que é inviável, né? Mexer daí. Aí depois fica aquele gosto de quero mais, né? Só que eu me lembro que quando começou a fazer o projeto, tinha um problema ambiental muito grande lá. Se eu não salvo engano, posso estar errado, também se tiver, me corrijam. Tinha acho que 200 árvores que precisavam ser cortadas para poder fazer. Aí você tem um problema, tem árvore nativa ali, que precisaria de um estudo por parte do IAT, inclusive, para ter autorização. Se eu não me engano, até o IBAMA, enfim, não é a minha área, mas eu me lembro que tinha um entrave muito grande. O projeto foi feito, só que teria que ter as licenças ambientais. E não tinha as licenças ambientais. Mas, deputado, tem o seu dinheiro lá. O senhor quer que a gente utilize para outra? Nós temos outras necessidades. Se puder, contemplar Lerroville. Tanto é que agora foi anunciado. O deputado Diego Garcia, que era R$1 milhão, o prolongamento, a duplicação do resto da Avenida Saúl Elquinde, aquele trecho final, foi utilizado com a verba da emenda do deputado Diego Garcia. Então não some emenda, ninguém some emenda. O que você faz, às vezes, é você pega uma emenda e acaba jogando em outro lugar. Tendo em vista que você tem uma dificuldade. Não adianta você ficar com o dinheiro ali e a população precisando de uma coisa, você vai deixar de fazer. Não é que o Limoeiro não seja necessário, pelo amor de Deus, ao contrário. Para mim, é uma obra que o governo tinha que fazer toda. Porque aquilo ali é um problema muito grande. Chega final de semana, quem anda de bicicleta, gosta de andar de bicicleta ali. Nós temos vários chacareiros ali. Hoje tem uma vida urbana muito grande, as pessoas... Tem gente que mora lá. E todo sábado tem uma feirinha bem bacana ali. Poxa vida, a área pode até virar uma área gastronômica que já está começando, enfim, podia ser explorado lá. E eu me lembro também, tinha um problema onde tem a estação da Sanepar lá também, aí você não conseguia alargar a pista. Enfim, são vários entraves, mas não é entrave que você não consiga superá-los. Mas aí você fica com a verba. O deputado falou, mas eu mandei o dinheiro e tal. Aí você acaba jogando em outro lugar, que também é necessário. Então, deixar bem claro aqui. Eu sempre falo, o orçamento, Gustavo, ele é finito. Só que a demanda é infinita. O orçamento ele tem um braço, mas a necessidade é muito grande, ela não para, Londrina não para a dinâmica. Então as pessoas têm que entender. Então, quando for falar de alguma coisa, tem que tomar cuidado, às vezes ir lá e verificar realmente qual que é qual foi o problema, né? O que aconteceu? E tudo foi feito com anuência daqueles que encaminharam a verba. Muito embora o município utilize a verba onde ele entender que tem que utilizar. Mas, por consideração... É bom. E lógico. O deputado vai lá e faz um esforço para trazer um dinheiro para Londrina. Acho que você tem que dar uma satisfação. E foi dado. E a anuência dos dois foram dadas. Tá? Isso eu estou dizendo. Ninguém está dizendo. Sou eu que estou dizendo porque foi dado. Inclusive, eu sei que pessoas que pediram informação lá, foi dada essa informação, só que ninguém fala. E ficou essa polêmica aí, mas o que importa é que o dinheiro foi usado para o bem da população. Hoje a Lerroville foi contemplada e a duplicação da Saúl Elquinde. Mas e por quê? Lá em Lerroville, uma parte desse dinheiro aí, dessa emenda aí? 4 milhões. 4 milhões. Mas por que essa demora? Oi? Por que essa demora? Foi feito só agora, é isso ou não? Aí é questão de projeto, de licitação, enfim. Eu não sei, eu não estou no governo. E outra, as coisas no poder público, elas também são demoradas, né? Quando o prefeito entra, ele tem que tomar pé da situação. Então, a gente tem que também ter um pouco de paciência em relação a quando muda uma administração, porque também tem que pegar pé de tudo e você dá continuidade. Agora, o que não dá também é que eternamente fica a questão de deixou para trás, o da outra não tem, o contrato X, o contrato... Gente, já passou o tempo. Agora é a hora de cada um ver o que tem na sua secretaria, tocar seu barco. Eu estou vendo você com o boneco aqui do Juliane aqui, né? O Juliane. Eu queria até mandar um abraço pro Juliane. Eu confesso para você, o Juliane, o trabalho que o Juliane faz à frente da Secretaria de Defesa Social hoje, a gente tem que parabenizar.
Se é uma das coisas que funciona hoje, é a secretaria dele. Lógico, para mim não surpreende, porque eu conheço ele fora da política, né? Então não me surpreende, não. Ao contrário, um abraço para ele, parabenizar ele. Eu fico, como londrinense, fico orgulhoso da Guarda, o trabalho que a Guarda faz. Eu acho que a Guarda faz até muito mais, né, das funções dela. Ela hoje, você pode pegar hoje o cidadão, ele liga para a Guarda. Com todo respeito. Sim, cada vez mais, a minha preocupação é cada vez menos o Estado investe na polícia e o município se obriga a investir na Guarda. Né? E, só que não vem o dinheiro, né? Sim. Tá? Mas hoje o cidadão sente muita firmeza. Uma instituição que hoje é respeitada é a Polícia Militar. Você pode ir em qualquer lugar, as pessoas respeitam. Mas eu creio que a Guarda hoje ela alcançou esse patamar. Isso é graças ao trabalho que foi feito durante esses anos. Inclusive agora pelo Juliano. Então, vamos mandar um abraço para ele e dizer que é uma coisa que anda na nossa cidade. E a gente tem que ter orgulho disso aí. Não, inclusive veio o tenente aqui, o tenente Hélio do 32º Batalhão. E ele elogiou muito a Guarda. Poxa, bombou o vídeo, chegou lá em cima, foi punido. Vai ser punido, enfim, não vou entrar nisso aí para não prejudicar ele ainda mais. Punido pelo elogio? Pela Polícia Militar. Poxa. Por algumas coisas. Que fase. Oh, foi bom que você soltou essa, né? Soltei, mas não vou nem fazer um corte de coisa mais, mas infelizmente... Não, mas a gente tem que saber elogiar, reconhecer as coisas que andam, né? Sim. Isso é uma coisa que anda na nossa cidade. Nós, pessoa comum, podemos. O problema é que no militarismo é mais complicado. Eu confesso que eu comentei depois eu te mostro o corte que ele... Sabia. Mas eu comentei na news também sobre isso aí. Foi feita a pergunta. Abri a caixa de pergunta e perguntaram quem que é o melhor secretário. É a melhor. Eu falei, o melhor o Giuliani e a melhor a Vivian Feijó. E nós estávamos falando. Eu não sei porque que você tá rindo, cara. Isso até sério. Não, mas nós estávamos falando aqui, nos bastidores, e o Cortez tinha falado isso aí, e o Maurão também, que o Giuliani é o melhor secretário. E aí eu brincando, né? Eu falei, mas também não é difícil. Se ele fizesse um papel mediano também hoje aí, com algumas secretarias que, nossa, dá vergonha de ver, não era difícil, mas ele está desempenhando um papel perfeito, bacana mesmo, Juliano. Continue assim. A Guarda Municipal precisa disso. Sim. Então não tá... Eu fiquei sabendo que ele vai ser candidato, se eu não me engano. Será? É candidato. Será? Será que vão apoiar ele, o grupo? Se o Juliano... Apoia quem? Não, que grupo? Grupo da atual gestão. Não é possível, não. Que não vão apoiar, apoiar o Juliano. Até para retribuir tudo que depende de quem sair para deputado, né, irmão? Mas independente disso, eu creio que se ele se elegendo deputado, vai ser um bom deputado. Com certeza. Não tenho dúvida disso. E perde Londrina, né? Agora, também não posso torcer para ele não ser deputado, para ele voltar para a Guarda, né? Senão o Juliano me mata aqui, né? Mas assim, eu torço para que as coisas andem bem para ele, porque ele isso é consequência do trabalho dele. Se ele se eleger, é mérito dele, é um mérito que ele está alcançando. É uma pena para Londrina, mas por outro lado nós ganhamos um deputado que eu creio que seja muito atuante, porque o Giuliani, se tem uma coisa que ele não é omisso, né? Ele é um cara que vai para cima. Eu me lembro daqueles vídeos que ele fazia no YouTube, né? Nossa Senhora. Mas eu acho que o Giuliani ele é hiperativo. Isso. Ele não fica parado. Não, é verdade. Por um lado é bom. Sim, não. Mais o que ele está ocupando. Para a população e para a Guarda está sendo ótimo. Eu vejo ele junto com o pessoal. Eu vejo ele junto andando. Ele gosta. Na viatura, enfim. Eu acho isso bacana. É um cara que participa ativamente, acaba ganhando talvez o respeito da tropa ali, no caso, dos funcionários da Guarda, né? Sim. Então é mérito, isso é mérito, gente. A gente tem que saber elogiar as pessoas e saber que quando tem mérito tem que elogiar. Independente de, é Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo, não interessa. O cara tá bem, é bom para a cidade, bom para todo mundo. É porque você não pode torcer contra, né, meu? Querendo ou não, vai refletir. Torcer para onde eu moro? Vai refletir na gente. Igual o cara torce contra o síndico do prédio dele. Né? E você, Maurão? Nada? Não, tem uma pergunta boa para fazer agora. Porque tem muita coisa que a gente vê, a gente falando agora de serviço, voltando para a CMTU, continuando. E tem muita coisa que talvez não está saindo lá no jornal toda semana, no bloguinho, etc. Mas é um serviço essencial. Do que eu quero falar? Da limpeza do Lago Igapó. Porque está acontecendo tanta coisa na cidade... Eu vim polido, que aí a gente vai esquecendo de alguns fatos. E eu passava muitas vezes ali pelo Igapó, eu via alguns barquinhos, o pessoal tirando aquela alface d'água e tal. E aí a gente falava, mas precisa entrar aí todo dia, né, de 2 em 2 dias para tirar.
E chegou ano passado, eu não vi mais esses barquinhos, e a consequência foi que, né, pela primeira vez, pelo menos desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, o lago ficou naquela situação. Qual que é a importância da limpeza, vendo do lado técnico, e principalmente de contrato, né, referente à limpeza? Porque eu entendo que se você cancela esse contrato, vou ter que mandar outra pessoa cobrir. E aí eu vou estar descobrindo... Resumindo, descobre um santo para cobrir o outro? Na verdade, tem serviços que são continuados. Você não pode deixar igual na sua casa. Se você deixar de limpar a sua casa, vai chegar uma hora que você vai aguentar ficar dentro de casa. A cidade é assim, todo dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se deixar um dia de recolher 450 toneladas de lixo na rua, no outro dia 900. O lago é a mesma coisa, é um trabalho contínuo de manutenção. Você tem que dar manutenção, a cidade precisa de manutenção, não só o lago, como tudo. Então, parece-me, eu tenho essas informações, é que o contrato ele não foi renovado e nem tampouco foi feita a nova licitação. Ou seja, está sem a limpeza de lagos. Porque realmente são barqueiros, eles fazem aquele trabalho contínuo justamente para não aparecer esse tipo de algo ali. Sim. Eu não sou biólogo, gente, por favor, eu estou falando aqui de um trabalho de... Nem eu sei o nome também, não. Sou advogado. Mas eu me lembro que tinha que fazer esse trabalho contínuo até para não ter essa invasão dessas algas, né? Você deixa de fazer um serviço, ele começa a acumular. Aí chega uma hora que a consequência é o quê? E daí você tem que contratar para consertar aquilo. Então, precisa ver o que é melhor. É você ter um serviço continuado ou você deixar de prestar e depois ter que contratar para arrumar? Eu creio que, lógico que o bom senso fala que o serviço é continuado. Então não é só na questão do lago, é questão de tudo. Se você deixa de varrer um dia a cidade, acumula sujeira. Se você deixa de pegar o lixo, se você deixa de fazer poda, por exemplo, a poda de árvore. Eu me lembro, quando eu entrei na CMTU, Gustavo, na primeira chuva que deu, até tem uma foto que você eu ponho aqui para você colocar no pódio. Caíram 600 árvores. Eu falei, meu Deus do céu, foi um presente grego, né? Foi uma chuva que deu, eu falei, misericórdia. Aí eu fui saber por que caiu 600 árvores. Porque Londrina não podava uma árvore há mais de 8 anos. Então a SEMA, que era responsável, não podava porque não quer. Não podava porque não tinha estrutura. Tinham três funcionários que faziam isso e já estavam a ponto de se aposentar. E eles trabalhavam todos os dias, só que não dá conta da demanda. Aí eu falei, não está errado isso aí. Nós assumimos a poda e começamos a fazer uma poda de prevenção, de manutenção. Eu lembro disso aí, via caminhão para tudo que é lado ali. E cortando. Aí deu uma chuva idêntica, não caiu, acho que 30 árvores. Bom, primeiro que você evita de morrer alguém, caído, prejuízo cair com no o carro. poste, questão de ficar sem energia. Você ameniza os danos. Por quê? Isso é manutenção. Então você tem que fazer um trabalho preventivo. Não depois que acontecer tudo o desastre, você ir lá e contratar e correr atrás. Não adianta. Isso vale para a vida, não é só a administração. Então eu me lembro que um exemplo claro é da poda de árvore. Sim. Eu me lembro que a Londrina não limpava bueiro há 20 anos. Nós limpamos 12 mil bueiros em 6 meses. Aí você fala, pô, mas bueiro. Você está entendendo? Nós achamos gato dentro do bueiro. Peça de moto, tinha tudo que você sonhar na vida. O cara, se deixasse, ele jogava a sogra lá dentro. É um negócio assim. Mas o que acontece? Uma hora dá uma chuva, desemboca lá o problema. Londrina tem um problema estrutural muito grande. Que, por exemplo, aqui mesmo, na rua de baixo, aqui, essa aqui é Pernambuco, né? Pernambuco com a Goiás. Ali você pode ver que chove e inunda. Ali não é nem problema de bueiro. Eu lembro que a gente limpava o bueiro. Mas o que é isso? São canos antigos. A saída era 40, não dá vazão. Então tem esses problemas também. Agora, você imagina o bueiro, o cano já ser menor, 40 milímetros? Aí não 40 vai. milímetros? Mas que é coisa de 70, 80 anos. Então, assim, nós temos esses problemas na cidade. Mas o maior problema era a limpeza do bueiro. Que a coisa não vai e o cidadão aí começa a passar por cima do bueiro, entra na casa do cidadão, leva sujeira, leva doença. Então é uma coisa que você tem que fazer preventivamente. Então o cara fala assim, mas não está precisando limpar bueiro porque não está chovendo. O cara, essa é a cabeça do gestor às vezes, né? Aí a primeira chuva que dá, aí você vai falar, eu preciso mesmo, agora vamos correr atrás. Não adianta. Então o serviço que você tem que fazer, estou falando a minha visão, não estou dizendo se é certo ou errado. A minha visão é o quê? Que você tem que fazer o serviço continuamente, para que a cidade ela se mantenha minimamente arrumada. Para que quando tiver um problema ele seja mínimo. Lógico, vai ter problema de intempérie da natureza? Tem. Ainda mais agora. Faz parte. Está se repetindo, né? Até coisas mais fortes.
Então, agora, se não fizer esse trabalho, aí eu me lembro que Maringá veio aqui e falou, como é que não caiu árvore de vocês aqui? Deles caíram mais de 300 árvores. Eu falei, nós começamos a fazer um serviço de poda, assim, e erradicação. Eles começaram a fazer lá. Então, tem exemplos bons. Tem coisas boas a serem feitas. Agora, se você... A roda já foi inventada. Você só tem que colocar ela para andar. Agora, ninguém vai inventar a roda já foi. Tá? Então, é prevenção. É manutenção diária. Senão vira o que às vezes acontece aí que a gente está vendo. Mas por que a gente vê que parece que não vai? Então, essa é a resposta técnica, né? A minha resposta Fala a sua, que complementa. Resumindo, o senhor quer dizer que. Tô brincando, não vou te colocar em frio. Mas aparentemente o problema da tal gestão então é chuva, ó. Porque choveu, a barragem vai estourar porque tá chovendo demais. Choveu, tá prejudicando, deixou o Lago Verde, que a desculpa técnica era, lembra? A deles. Ó, tá chovendo demais, aí choveu demais, matagal. Então tem que parar de cuidar com a chuva, hein? Sol e chuva, então. É que tem coisa assim, por exemplo, ó, eu vi hoje uma notícia, por exemplo. Tem coisa. Eu tô lá em Tamarana agora, né? Sou procurador da Câmara. Aí eu vi a prefeitura falando assim, não, é que nós compramos, essa semana nós vamos comprar o material. Pô, gente, todo mundo sabe quando vai começar o ano letivo. Todo mundo sabe quando que chove, quando que o mato cresce mais. As crianças aqui começou a aula sem material. Eu tô falando de lá, para sair daqui de Londrina. Aí, todo mundo sabe que o problema é que no inverno não tem problema o mato. O mato tem problema em janeiro. Então você tem que se preparar para aquilo. É gerenciar, é gestão. É lógico que também tinha problema na nossa época? Lógico que tinha. Por quê? Questão orçamentária. Às vezes você não tem orçamento para fazer tudo. É mais ou menos assim, né? Você tem 7 milhões de área a serem roçadas, você tem orçamento para 4. Vamos roçar os 4 então, vai fazer o quê? Vamos roçar os 4. Aí você chega ali em setembro, não vou ficar falando que cada um faz de um jeito, mas você vai se preparando para chegar no verão, você amenizar o problema. O problema vai ter, lógico. Eu sou o maior defensor de quem está lá. Eu sei que não é fácil. Só que não podia chegar no ponto que chegou. Talvez faltou isso aí. Aí esses contratos que você deixa de ter são contratos que auxiliam também essa questão. Então, por exemplo, esse contrato do lago, ele contempla, além da limpeza dos barqueiros, ele contempla a grama, a roçagem. Aí você já não tem metragem aqui para fazer aqui na área pública. Aí você é obrigado a socorrer lá no lago. Quer dizer, aumenta a tua área. Nenhum dos dois fica bom daí. Exatamente, isso que eu quero dizer. A roda já existe. Mas é tão caro assim esse contrato? Não, é questão de orçamento. Aí é uma questão de visão. Sabe o que é? Cada gestor tem uma visão. Você tem que respeitar o gestor, né? Mas essa visão não tá boa, porque se o mato tá alto, só as prioridades. se o lago tá verde, tá errado. Mas assim, muito difícil falar quando eu não estou lá. Então, primeiro que não seria bacana falar e não estando no lugar. Eu estou dizendo da época que eu estive lá. Eu também enfrentei problemas com mato. É uma questão de orçamento. Agora, não adianta falar que o problema é o contrato. O problema não é o contrato, não. Porque com esse mesmo contrato eu sobrevivi. A questão é como você gerenciar isso aí. Então, às vezes também começa, a gente tá de fora, tá aqui torcendo porque as coisas aconteçam. Poxa vida, aí fica um negócio, que tá tudo errado. Peraí, tá errado, então como é que fazia antes? Não estou querendo polemizar nada, pelo amor de Deus, ao contrário. Só que vamos parar também. Já teve o prazo de maturação para você conhecer a secretaria e colocar em prática aquilo que você quer fazer. Não adianta ficar só para trás, no pretérito. Porque não foi feito. Gente, não fez, então faz. Eu sempre assumi a secretaria. O que eu faço? Eu chego lá, o que tem de bom eu mantenho. O que eu acho que não é bom, eu não fico falando, vou lá e mudo. Sim. Pronto, é simples a coisa. Agora, você pode mudar, você pode ver que depois não deu certo, você volta atrás. O que tem? A questão é você fazer. Aqui não dá é ficar, porque o contrato não é bom, porque o contrato não sei o que, porque... Gente, era o mesmo contrato. E como é que as coisas não chegaram nesse patamar? Então alguma coisa aconteceu. Agora, tem que fazer uma reflexão. Bom, o que foi feito? O que não deu certo? O que nós temos que refazer? É normal, acontece. Então esse ano não foi bom? Beleza. O que nós vamos fazer para o ano que vem ser melhor? E não ficar falando de contrato, de situação pretérita. A vida tem que continuar, tá? É a minha opinião minha, estou falando como cidadão. E como alguém que torce para que as coisas dê certo. Eu não gosto de morar no meio do mato. Onde eu moro, no meio da via lá, tá horrível. Mas eu sei também que não é fácil. Eu sei que quando chove, essa combinação chuva e sol era terrível. Agora,
começaram as aulas, o mato nas escolas. Você sabia o dia que ia começar o ano letivo. Você sabia que você vai receber 50 mil crianças. Você não se preparou para isso? Então me desculpa, não é contrato não. Aí já é uma questão de gestão. Questão de como enfrentar o problema. O problema tem. Gustavo, bota na sua cabeça. Eu quero ser prefeito de Londrina. Olha, boa sorte para você. Só que você vai chegar lá, você não vai ter dinheiro sobrando, você vai ter problema de monte e você vai ter que resolver. E se você sentar lá e falar assim, você não vai resolver. Você tem que correr atrás e parar de tergiversar e ficar, não, porque é tal coisa. Não. Tá, o problema é esse. O que eu vou fazer? Tá, vou fazer isso aqui. É isso. É simples. Agora, o que eu vejo às vezes é ficar batendo na mesma tecla e a coisa, né, se enroscando em a cidade desse jeito. É que ele bate muito na gestão passada. Então, quem você fala? O Thiago. Não estou especificamente do prefeito. Estou dizendo o seguinte, isso para todo mundo. E também, quando eu era secretário, também o prefeito também falava. Não, eu nunca fui jogando ninguém. Eu assumi lá o jeito que estava. Para você ter uma ideia, eu assumi a CMTU, não tinha contrato. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 meses do contrato, falar do prefeito que tem muito respeito, o Kiref, ele simplesmente cortou o contrato de capina 6 últimos meses no governo dele para fechar as contas. Nós assumimos sem contrato. Agora vai sentar lá e falar, não tem contrato, vou chorar. Vai atrás desse contrato, né? O mato vai crescer. É igual você na tua vida. Você tem um problema, você vai ter teu problema e a vida vai continuar. Você tem que resolver teu problema. Culpado, né, e tudo. Então, assim, eu me lembro disso, cara. Foi muito claro isso na minha cabeça. Não tinha contrato. Fazia 6 meses que não cortava mato. Então, você imagina como é que chegou lá em janeiro, dia 1º de janeiro? É fácil fechar com caixa. Né? Não, mas foi um problema de contingenciamento. Enfim, eu não sei o que se passava. É difícil você falar isso. Só que eu estou dando um exemplo para vocês. Então, o que acontece? Todo mundo vai ter problema. Não adianta você chegar na prefeitura e achar que está tudo maravilhoso lá. Longe de estar ruim. Mas também não é esse caos. O que eu quero dizer assim, você tem que chegar lá, arregaçar a manga, meu amigo, e vai correr atrás. Correr atrás você vai fazer. Aí você vai provar que você tem capacidade ou não de fazer a gestão. Então, mas você entende que tem que ter algum culpado. Aí o que acontece? Eu penso assim, se o Belinati falou que fechou o caixa com 4 bi? Não, 400 milhões, né? 400 milhões, o Belinati disse que tinha no caixa. O Thiago nega, né? Disse que foi uma transação que foi foi feita errado. Então, se fechou com dinheiro, isso na palavra do Belinati, e o Matagal tá aí, contratos não estão sendo feitos aí, estão terceirizando o serviço lá, rompendo o contrato de limpeza do lago, passando para outra empresa fazer com o mesmo valor, certo? Alguém está errando. É erro de gestão. Se for um erro de secretariado, acaba sendo do Thiago. Eu penso assim. Eu acho que é erro do Thiago. Ó, vamos se você errar, a culpa é sua, mas também é do Belinati. Mas vamos lá, uma vez um prefeito até me deu um exemplo assim, olha, faz de conta você, Gustavo, você foi eleito prefeito hoje. Você tem 27 secretários para nomear. Você tem 27 nomes na cabeça? Não. O primeiro, o segundo, o terceiro são pessoas próximas. Nome com Maurão, aí o terceiro, aí o quarto já é indicação, porque participou da campanha. Vai chegar no 17º lá, já é indicação do cara que um dia passou pela você e falou um oi para você. Não é fácil formar uma equipe, não é fácil. Lógico que a responsabilidade é do prefeito, não tenha dúvida. Agora, o prefeito, o que ele está fazendo? Ele trocou a equipe agora. Ele trocou. Então, por certo que ele está entendendo que a coisa não está indo bem. Então a gente tem que entender isso também. Agora a escolha é dele. Só que mais do que a escolha dele, a visão da gestão é dele. É ele quem passa as diretrizes da gestão. Então se ele não tem essa visão, o secretário não vai ter. Então você vai muito do quem está acima de você, né? Tem cara que tem uma visão técnica, tem cara que tem uma visão mais da população, tem cara que gosta mais da área de educação. Eu sou mais desde a população. É o cara que conhece. Mas quem precisa. Quem precisa do poder público? É a população mais carente. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui um pouquinho, sei lá, você vai falar de transporte coletivo. É uma polêmica, toda hora. Só que você sabia que na cidade tem 17% das pessoas que não tem um meio de transporte, não um transporte coletivo? E você vai virar as costas para essas pessoas? Sendo que o transporte coletivo ele é alçado pela Constituição Federal como um direito do cidadão.
ou seja, uma obrigação do município. Aí, o cidadão, se ele não tiver o ônibus, ele não tem nem bicicleta. Eu estou falando de 17%, o cara não tem bicicleta, tá? Ou não tem condição de andar. Então, como é que faz? Então, é questão de prioridade, é de você enxergar aquilo como prioridade. Então, por exemplo, existe uma polêmica agora aí, a questão da assistência social. É uma visão política. Tem gente que não gosta do assistencialismo, tem gente que gosta mais do assistencialismo. Se é certo ou errado, aí é uma outra discussão, não podemos discutir isso aí. Mas é questão da vertente daquilo que o cara, do gestor, do cabeça tem. Então, que eu quero dizer, não é em relação ao prefeito Thiago, é em relação a qualquer prefeito. Com todos que eu trabalhei, cada um tinha uma visão. E você tinha que se adaptar à visão dele. A questão do cuidado com a cidade, o Marcelo, nesse caso, posso falar do Marcelo, eu trabalhei com ele nos últimos 8 anos. O Marcelo tinha essa visão, de chegar lá no bairro, fazer a pracinha, de consertar o campo, do cara ter o escorregador. O Marcelo, ele era até crica para isso. Ele cobrava muito isso. A flor na rotatória. A flor, mas é a visão dele. O pessoal reclamava, você vê, hoje nem acha a flor lá no meio daquele mato. Nem grama. Não, mato tem, né? Mas é a visão dele, era a visão que ele tinha. A gente tem que respeitar essa visão. E não estou dizendo que não estou dizendo que o Thiago não tenha, apesar de não conviver com ele, não estou dizendo que ele não tenha. Mas o Marcelo tinha essa visão. Posso falar de quem eu convivi. Então, vai muito disso. Então, o secretário também se adapta a isso. E ele fazia questão daquelas florzinhas mesmo, né? Rapaz do céu. Tinha que aguar ainda, hein? Ele fez ir lá em Olambra para ver flor. Ele foi lá conhecer como é que fazia, e ele foi lá saber que tipo de flor, que ela aguentava o tipo de solo nosso, a questão do nosso clima. O Marcelo, ele é meio metódico para algumas coisas, sabe? E eu me lembro que ele pegou um carro e foi lá. Conheceu Olambra, que é a capital aqui no Brasil de flores, essas coisas, né? E foi lá perguntar para as pessoas, olha, que tipo de flor, porque eu quero a cidade bonita, mas eu quero também que as flores também se mantenham, né? Porque não adianta você botar uma flor e ficar 20 dias lá, porque é bonita. Então ele tinha esse cuidado, é o jeito dele. Não estou dizendo que o prefeito não tenha. Até agora não aconteceu. Pode ser que pode ser que de repente o prefeito falou assim, olha, não foi porque eu estou vendo Às vezes o cara tem um outro jeito, ele fala assim, estou tentando implantar um outro tipo. E matura, é um tempo mesmo. Então, mas até agora eu não tenho visto esse cuidado com a cidade. Para ele chamar o Belinati para ser secretário dele, alguma coisa? Você gosta, né? E eu votei nele, hein? Ou eu votei no C, Thiago, mas tá difícil. Eu já fiz campanha pro Thiago. Então, eu fiz também, posso subir lá. Em Açaí, ele era o deputado estadual do prefeito, que eu era procurador jurídico do município. E ele era deputado estadual, foi muito bem votado lá. Então, a gente fez até campanha para ele lá. Era um menino do bem, um cara do bem. Bom. Só que assim, como qualquer um que vai sentar lá, vai ter dificuldade. E agora ele agora vai depender dele se recuperar, de sair dessa situação e ir para frente. Enfim, eu não sei nem quais são as pretensões dele. Mas assim, eu creio que ele deve estar querendo implantar a visão dele, e isso vai um tempo. Isso vai mesmo. Agora, o cuidado básico, você não pode deixar de ter. Tem que ter, isso é básico. Ô Maurão, será que ele te atenderia se você ligasse para ele? Não sei. Se ele te atendesse, qual conselho você daria? E daqui a pouco eu vou perguntar pra você também. Qual conselho você daria pro Thiago? Agora, sem zoeira. Não, sem zoeira. Falando sério. Tô rindo porque eu fui ver que dia que era, que hoje é dia 10 de fevereiro do 2º ano da gestão. Isso. Eles falaram que demora para achar a equipe. Eu falei, tem governo de transição, 12, 14 meses, só agora lembraram de você e Nantes. Força aí, esqueceram, lembraram do Nantes só agora. Mas o Nantes tô brincando porque o cara é do bem. Qual conselho? Vira a página. Porque me parece, agora sem piadinha nenhuma, que é o cachorro correndo atrás do caminhão de lixo lá. E vai, o caminhão de lixo falei agora. É uma responsabilidade muito grande ser o prefeito da 2ª maior cidade do estado. E quando a gente fala da vitória da eleição, a gente tem que entender que exatamente muitas pessoas olharam e falaram, não, vai lá você, estou te dando meu voto de confiança. E agora, mais do que retribuir a quem votou em você precisa cuidar. A gente estava falando de assistência e etc. Tem muitas pessoas, que a gente querendo ou não, ela depende 110% do Estado. E quando falta isso que o senhor acabou de falar do básico, que
que você sente, que eu sinto, para algumas pessoas você sufoca elas de vez. Então, o conselho meu seria: vira a página, meu. Tu é prefeito de Londrina, acabou já as eleições, porque a gente viu como que foi 4 anos do Bolsonaro sem descer do palanque, a gente está vendo como que é 4 anos do Lula sem descer do palanque. Entendeu? É muito ruim, talvez, quando você olha para as coisas e fala: meu Deus, a gente não está andando. É isso. Então, o meu seria esse, tá vendo? Foi um conselho pet friendly, tranquilo. Bem de boa. Bem tranquilo. E o seu? Qual que você se daria? O meu é ele colocar em prática aquilo que ele levou ele um dia a querer ser prefeito. Eu não sei quais são, mas provavelmente, olha, eu quero ser prefeito porque eu pretendo, na minha visão, mudar a cidade, ou fazer tal coisa, enfim. Eu acho que ele tem que colocar em prática aquilo que ele sempre imaginou, né? Eu confesso que eu não sei. Se for olhar pela campanha, a questão da inovação foi uma coisa muito falada. Mas é que eu volto a dizer para você, a população, ela sente nos cuidados básicos com ela, a saúde, na escola a mãe não recebeu uniforme, a mãe não recebeu material. Eu acho que o Estado ele tem que se fazer presente. Onde o Estado está presente, as pessoas elas tendem a sentir a presença e se animarem com a coisa. Eu digo assim, por exemplo, a questão de jogar lixo e tal. Se você não for lá limpar, o cidadão vai lá e joga. Você vai lá e limpa. Ele vai lá e joga, você vai lá e limpa. Chega uma hora que o cidadão ele vai falar assim: pô, os caras vão limpar aqui. O cara começa a se constranger. Agora, se o Estado não vai lá, ele não chega lá no serviço, as pessoas começam também a falar: também quer saber de uma coisa? Então vou fazer assim. Não justifica? Não. Mas eu acho o seguinte: o prefeito ele tem que fazer o quê? Colocar em prática aquilo que ele sempre, o que levou ele a ser prefeito. Quais foram os objetivos? Quais foram os sonhos? De uma cidade assim. Colocar em prática. Que eu creio que a cidade vai ganhar com isso. Só que hoje, infelizmente, a gente está sofrendo com os cuidados básicos que a cidade hoje está deixando de ter. Mas eu creio que é uma coisa reversível, uma coisa que pode ser feita. Dá tempo ainda, né? Creio que sim, não tenho dúvida. Agora, precisa ver a questão de como conduzir isso. Eu tenho certeza que ele deve estar pensando e tem o jeito dele pensar. Uma hora consegue. Uma hora consegue, a gente tem que torcer que sim. Ô Cortez, vamos falar de você agora. Você parece que tirou os radar móvel aí na época que de você radar. estava aí na CMTU. Então, aliás, falaram que iam tirar os radares, até hoje estão os mesmos radares aí. O radar é uma questão de polêmica, mas para mim nunca foi na minha cabeça, confesso para você. Se eu tivesse que colocar os radares hoje novamente e tivesse para salvar uma vida de uma pessoa, eu salvaria. Quando nós pegamos a CMTU nós perdimos 100 vidas por ano no trânsito aqui em Londrina. Era um trânsito considerado violento. Sim. Depois da implantação dos radares, nós caímos para 52 pessoas. Eu me lembro uma vez até que uma repórter perguntou: então nós podemos comemorar? Eu falei: só se for você, porque tem 52 famílias enlutadas. O dia que não tiver nenhuma, eu posso comemorar. Então, eu quero dizer para você o seguinte: houve uma queda muito grande. Mas mais que isso, o radar ele trouxe... nesses locais em que ele regulamenta a velocidade da via, ele trouxe acidentes com menos gravidade, diminuição de mortes, como eu disse, os abarroamentos são menos ruidosos e menos, os danos são menores, enfim. Ele traz uma série de benefícios também. É lógico que tem aquele cidadão que leva a multa e fica bravo. Só que eu acho que é democrático também, porque você tem a visão lá, você tem você pode lá olhar. Você cometeu, eu não cometi a multa, então vamos lá ver. Porque a gente filmava, acho que 10 ou 15 segundos antes e 15 segundos depois da infração. Só para você ter uma ideia. Todo acidente, ele é antecedido de uma infração de trânsito. Vou te dizer por quê. Por que se bate numa esquina? Porque alguém não olhou a preferencial. Por que se bate num sinaleiro? Porque alguém furou o vermelho. Lógico, aquele 0, alguma coisa que é o cara que passou mal. Até o carro quebrar é um problema seu, porque você tem que fazer a manutenção do seu carro. Mas existe ainda aqueles casos que são exceções, mas muito poucos. A maioria é antecedida de uma infração. Alguém correu mais do que devia na via, alguém não atravessou na faixa, o próprio pedestre. Você, ao chegar numa faixa, você não tem que ter uma placa lá dizendo que você tem que diminuir a velocidade. É óbvio. Independente se tem alguém na faixa, tem que diminuir a velocidade. Então é uma questão de cultura também. E eu me lembro que eu sofri algumas críticas em relação aos radares, mas eu não me arrependo de nada, não. Porque quando a gente deixa de 48 pessoas deixarem de morrer no nosso trânsito, morrer no trânsito,
Até vou dizer aqui para os teus ouvintes. Existe um vídeo muito bonito que foi feito na Suécia. Quem puder olhar, olha lá. Um cidadão é parado na rua e perguntam para ele assim, a repórter pergunta assim, quantas mortes no trânsito você acha que são toleráveis por ano? Aí o cara pensa, umas 70. Um número que ele achou que era um número assim, pouco, né? Aí de repente vem uma imagem, vem 70 pessoas da família dele, vem a mulher, os filhos, a mãe, o pai. Quantas pessoas você acha que deve perder no trânsito? Ele falou, nenhuma. É isso. Porque enquanto não morrer alguém da tua família tá com um cara bêbado, atravessar ou não cumprir a regra de trânsito, ou ele não deixar de fazer alguma coisa, aí você não vai achar isso. Mas o dia que for com você, aí você fala, poxa vida, e não é que é verdade mesmo? É igual a questão das lombadas. Por que não põe lombada em vez de pôr radar? Porque primeiro que o CONTRAN não permite. Ele não gosta, inclusive eles são contra a lombada. Por quê? Uma coisa muito simples. A lombada você rampa, você pode bater o carro pode subir numa calçada e matar alguém. Outra coisa, você já perguntou para um cara numa maca, numa ambulância, passar Já perguntou? Verdade, né? Pergunta para um idoso no transporte coletivo que quer passar numa lombada. É a maior índice de reclamação do transporte coletivo. Então, de um lado você arruma, do outro você tem que pegar pela maioria. Então, se o radar, ele não multa você, ele multa a sua ação. Se você transgredir a ação, senão ele não te multa. Então, as pessoas têm que entender que ele está ali para ajudar. Mas ajudar você que é de bem. Você que comete infração, meu amigo, não vai te ajudar mesmo. Mas você que quer atravessar uma rua ali na Joaquim Matos Barreto, ali no Zerão, no Zerão não, minto, no Lago Igapó, que você quer lá caminhar, fazer tua caminhada, você pode saber que ele te ajuda. Você quer atravessar a rua, você que é idoso, tem dificuldade. É que o radar fixo eu até acho bacana mesmo, mas o radar móvel eu acho que é um problema. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei lá, eu confesso pra você, foi uma das coisas que eu proibi. Porque as pessoas falam que é pegadinha, eu não acho pegadinha. Eu também não acho, mas é para arrecadar. Eu acho que o único intuito é arrecadar. Porque é difícil, né? Quem que vai ver o móvel lá? Mas a gente vê que os guardas... Agora, o fixo ele tinha sinalização a 100 metros, 50 metros no local. Isso me desculpa, se o cidadão cai também, eu não posso fazer nada, né? Então, assim, é uma luta inglória, né? Eu nunca levei multa num radar fixo, gente. Então, mas é inglória. Por quê? Porque você quer de um lado consertar, o cara reclama daqui, daí você... Aí você fica, mas assim, quando vem os números que você fala, poxa vida, de 100 caiu para 52, e vou dizer uma coisa para você, dos 52, 25 era na PR-445, nós não podíamos monitorar. Que a PR-445 praticamente é uma avenida dentro de Londrina, né? Era lá e era do Estado. Do Estado. Só que ela cai na estatística de Londrina. Então, você tem uma ideia. Porque está dentro do município, né? Pois é. Olha a situação que a gente ficava. Então, assim, é uma luta inglória. Muitas lutas são inglórias, como o prefeito está enfrentando agora. Mas ele vai ter que ter o discernimento e falar, não, peraí, essa briga eu vou comprar porque eu entendo que é certo e vou atrás porque faz bem para a população. Pronto. Então você conversa com o seu amigo Maurão aí. Tá louco. Ô Flash, põe aqui. Põe em mim. Então você conversa com o seu amigo Maurão aí, porque eu falar para você. O homem todo dia posta um vídeo do Thiago Amaral. Não, outro dia o cara falou para mim assim, viu, Gustavo? Pô, você que é amigo dele, fala pra ele não escrever. Eu falei, rapaz, você acha que ele pergunta pra mim o que ele vai escrever no blog dele? A única coisa que eu dou conselho pra ele, eu dou pra qualquer um. Não pessoaliza. Critica o trabalho, o serviço, nunca a pessoa. Não pessoaliza. Por quê? Não é legal, o cara tem família. A gente tá lá, mas tem família, cara. Uma mulher a gente sofre, o filho sofre, a mãe. Mas é o que eu faço, né? Chega muita coisa, meu... 70%, você filtra muito ainda? Sim, 70% não vai pro ar sem nenhum exagero. E eu não entro no lado pessoal. Lógico, tirar um sarro, alguma coisa, é do jogo, digamos assim. Aliás, quando as pessoas falam desse trabalho que eu estou fazendo, se você vai em Curitiba, você vai ter uns 6 perfis fazendo um trabalho semelhante, independente de lado ideológico, em Maringá, em São Paulo. É que aqui em Londrina o pessoal anda muito dodói, sabe? Às vezes eu fico, sabe... Mas parece que tem um clima de que você não pode fazer crítica. E, às vezes, eu sou um pouquinho rebelde, eu ouso a me dar o direito de fazer as minhas críticas. Agora, as informações que eu coloquei ali até hoje, graças a Deus, é o trabalho de apuração. Nenhuma fake news. Repito, não entro em fofoca da vida pessoal. Mas agora,
quanto a política é aquilo, meu. Você tá lá, você tem hoje 80% da mídia elogiando tudo, e é um ônus, que bacana, olha, eu sou secretário, o povo tá me elogiando, e, quer dizer, é um bônus, né? E tem o ônus também de quem acha pertinente fazer uma crítica quando você não está indo bem. Eu acho que o erro faz parte. Eu acho que o que merece a crítica é você saber que você está errando e você continuar. Porque sim, por birra, porque eu preciso fazer diferente, enfim. E quando, repito, né? Quando a gente fala de povo, é porque, né, tem gente que não tem essa... Quando a gente fala de povo, é isso que a gente está falando aqui. Se a merenda da escola lá for ruim, talvez você está arrebentando uma família, né? Se a criança ficar doente por causa do tal do matagal, se falta o dentista no posto lá do bairro porque se aposentou, você não quer abrir edital, não quer fazer contratação, e por aí vai. Então, enfim, acredito de verdade que as críticas são pertinentes, e as pessoas se esquecem que quando é para elogiar, não cai nenhum braço. Eu tenho feito O Povo Fala no Store da News Londrina, e eu coloco lá, quando a prefeitura resolve, o antes e o depois. Coloco lá o que o Gustavo falou, depois resolvido, não tem problema algum. Quando nós tivemos, infelizmente, os temporais em Londrina, no último, que o Giuliani fez aquele vídeo, inclusive falando, lembra? Sobre o alerta de tempestade, alerta laranja e tudo. A News Londrina teve o tempo todo junto com a gestão para fazer a cobertura. Por quê? Porque a gente está falando de povo, não é um fla-flu para mim. Agora, acho que algumas pessoas de lá enxergam assim, mas da minha parte... Mas você se diverte, velho. Eu gosto. Eu acho que é diferente. O Broguinha é diferente. Imitando o Silvio Santos ali no meio do gai ali, de árvore, ali, foi foda. Ali, ficou bom, deu audiência. Deu, foi bom? Mas na verdade, Mas aquilo ali eu entendo, tipo assim, é questão de engajamento, para chamar a atenção do público mesmo e segurar a pessoa ali. Porque realmente, se você for dar a matéria, a gente que trabalha com rede social, se você der só a matéria ali, cara, o povo... Tem que chamar a atenção, né? Tá de saco cheio. Eu vou falar uma coisa agora que ninguém nem imagina, mas tem muita gente que acha que gerar conteúdo na rede social, independente da área que você está atuando, gente que acha que é muito fácil. Então, às vezes, um roteiro daquele sai de algo que sabe, sai do nada. Você tem que bancar a própria ideia. Pô, será que o pessoal não vai achar que eu enlouqueci de vez? Fazendo o Silvio Santos, o peão, tá? Fazer o roteiro. Às vezes aquilo sai bem na sua cabeça, na prática não sai. Quantas coisas... Isso. Quantas coisas não vão pro ar? Fazer edição, etc. Fazer uma curadoria, porque mesmo que tenha uma brincadeira, juro para vocês que a minha ideia não é ofender ninguém, mesmo que tenha um tempero a mais, uma acidez ali dentro. E eu vejo que tem muita gente que está copiando. Tem um jornalista que é do rádio, que ele tem feito um trabalho de oposição à atual gestão. Acredito que seja visando a política, já foi candidato algumas vezes. E aí o cara vai lá e pega o material da News, não dá crédito. E, repito, às vezes você tem um baita trabalho. Fora muitas coisas. Às vezes a pessoa vem e quer que eu poste algo para entrar na briga política dela. Então, repito, muita coisa não vai para o ar. Mas enfim, depois que você fez todo esse trabalho de apuração, de curadoria, publicação, a pessoa vem e chupinha a informação. Então, por que eu comecei a ir mais para a rua? Para tentar evitar esse copia e cola. Então tem um menino que viralizou no TikTok, tem esse radialista que eles estão indo lá, recorta o conteúdo, tira a marca d'água e posta como se fosse deles. Se você faz isso imitando o Silvio Santos, você consegue inibir isso também. E, repito, isso que você falou, você está coberto de razão. Chama atenção, né? Pô, eu imagino que a pessoa, quando me viu no meio do galho lá, falou, meu Deus do céu, o que é isso? A gente posta, na verdade, nessa intenção, de chamar a atenção do... E aí a gente precisa lembrar que isso foi no domingo retrasado, onde eu precisava chamar a atenção da minha audiência para falar sobre essa reforma administrativa, sobre essa mudança de secretariado que o prefeito Thiago Amaral realizou, e deu certo, porque não existe uma alegria em ver a queda de uma secretária ou outras coisas passam. Você que está aí do outro lado pode ver que eu não cito mais, por exemplo, a secretária Vânia. Gente, hoje ela não é mais secretária.
Eu não posso reclamar que a atual gestão não para de olhar para a antiga e fazer a mesma coisa, entendeu? Mas assim, precisava da informação. E eu achei que a do peão ali chamou a atenção e as pessoas olharam e hoje elas lembram. Pô, esse foi um furo da News Londrina porque eu lembro do peão, eu lembro do Silvio Santos, enfim. Meu trampo. Não é fácil, não. Não é, né? Porque, querendo ou não, né, meu? Você arruma inimizade com bastante gente, né? Acho que arruma. Eu sempre falo para ele, alinhamento, igual na Câmara, né? Alinhamento político é uma coisa, superveniência é outra, né? Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu estou advogando para um vereador que está num processo de cassação aqui em Açaí e tal. E você vê lá, uma das peças que eu fiz lá, eu falo assim, olha, uma coisa você está alinhado ao prefeito, politicamente, até ideologicamente, apesar que eu não creio muito em ideologia, não, muito pouco, eu acredito. As pessoas são convenientes, né? São feitas costuras de conveniência. Isso é do ser humano. Eu falei disso aqui aquela vez, né? Eu Você não perguntou de Lula e Bolsonaro. Eu não sou político, mas trabalhei na política, trabalho, né? Então eu vejo assim, o alinhamento é uma coisa, agora você não pode também a tudo servir, né? Você tem que ter, até porque você foi eleito, por exemplo, na Câmara, você foi eleito para fazer um trabalho para a população. A partir do momento que você fala amém para tudo, você traz para você um problema. E quem te elegeu foi você, não foi no caso lá, eu falei, não foi o prefeito que elegeu vocês aqui de vereador, quem elegeu foi vocês perante a população, no caso lá de Açaí. E eu falo para eles às vezes, olha, você tem que entender, por que o cara vota? Porque tem um alinhamento com o cara, ele está alinhado à administração, é normal isso. É lógico que o voto não pode ser uma coisa que contraria os interesses da população. Mas desde que não contrarie, é um alinhamento político normal e natural. As forças, elas se encaixam. O prefeito tem essa... Você pega um vereador. Eu vou falar aqui de pessoas que eu tenho liberdade de falar. Por exemplo, o Valdir de Santa Fé, o próprio Chavão. Eles são vereadores que estão lá na ponta, lá. E eles dependem muito do executivo. Então, o cara tem que ter um alinhamento. Lógico, um alinhamento sadio da discussão, se até onde pode ser feita, né? Então a gente tem que entender também esse lado da política. Às vezes as pessoas não entendem, porque vota tudo. Não é assim não, gente. Como também, eu falo às vezes pro Maurão, eu falo, Maurão, as pessoas elas se ofendem muito falam, mas imagina se eu fosse me ofender do que falaram de mim 8 anos. É difícil, você acaba não trabalhando. É lógico que ninguém consegue ser imune a tudo. Mas o que você tem que fazer? Tentar fazer o melhor e aquilo que você fizer, você acreditar que aquilo é o melhor. Por isso que eu falo para ele, você põe as suas coisas lá no blog, você acredita que isso é o melhor? Esse é o caminho? Que você está fazendo ele ter um significado? Então faz. Se você faz, só não pessoaliza, né? Eu confesso que até algumas coisas eu não concordo com as pessoas às vezes fazem não estou falando dele não, viu, Mauro? Mas tem uns caras que às vezes eu acho que passam um pouco do ponto. Limite, né? Porque queira ou não queira, gente, é o prefeito da nossa cidade. Se eu não gosto, vou lá fazer força para tirar ele na próxima eleição. Assim como vale o presidente. Não é o caso do prefeito aqui. Mas, por exemplo, eu não concordo com o Lula. Beleza. Só que ele é o presidente do meu país. O que eu vou fazer? Na próxima eleição eu vou trabalhar o que eu puder dentro da minha realidade para botar outro. Tirar ele. Mas sem ficar acabando com o cara. Você está acabando com a imagem do país, né? Então a gente tem que parar com esse fla-flu, sabe? A cidade, eu mesmo trabalhei para vários prefeitos. Eu saí de um... Qual que é melhor? Tô brincando. Não vou polemizar. Cada um tem um jeito. Mas sabe quem é o melhor? Padre No final, eu tenho um modo de entender. Ao final dos 4 anos, você põe na balança. Que não é padre mais. Todo governo tem acertos e erros. E nem prefeito. Meu Deus do céu. Esse dia vendo? Eu fiz um comentário ácido lá. Eu vi um comentário dele lá. Rapaz do céu. Deu extrema unção pro ex-secretário. Rapaz, é um negócio esquisito. Nunca mais nem vi nem si. E o Padre Roque é uma pessoa até jeitosa, um cara tranquilo. Bom, o que eu acho da administração? No final dos 4 anos você faz a balança. Tem coisas boas e ruins. Todas vão ter boas e ruins. O que tem mais boas do que ruim? Se tiver, o povo vai tirar, gente. Não sou eu que estou falando. O povo vai vir, né? Lógico. Então, todo governo ele tem a balança. Né? Teve ações. Todo mundo faz ação boa. Não adianta falar que não.
Mas se as ações ruins forem maiores, ou for mais pesado, meu amigo, vai pender, não adianta. Em resumo, o povo aguenta demais. Vamos ser, eu acho que você tem um pouco mais de paciência. A população é complacente. Demais. Mas enfim, você quer um exemplo? Né? Não fala muito de Bellinati. É um risco que com certeza correu e apertou vocês que eram o núcleo mais próximo do Bellinati no meio do primeiro mandato. Questão do IPTU e tudo. As pessoas, você lembra como que foi? A revolta, a oposição cresceu, a imprensa batendo. Aí, coincidentemente, onde era a casa dele, né, o povo já descobriu que não tinha aumento, mas era coincidente. Eu acredito que seja. Mas a partir do momento que a pessoa vê que as coisas estão acontecendo, ela vai lá e te dá um voto de confiança e te elege novamente. No primeiro turno, praticamente, você nem sai na rua. A gente precisa lembrar que estávamos falando de um momento de pandemia, né? Na eleição do segundo mandato. Que o Felipe Machado fez um excelente trabalho, veio aqui e fez um excelente trabalho na pandemia, junto, lógico, com o Bellinati, né? Então, quando as pessoas perdem a paciência, quando elas... Você acha que foi fácil fazer esse início de trabalho na News Londrina? As pessoas olham, né? Algumas pessoas me desqualificando, é um moleque e tal. Conforme elas vão vendo que as coisas que saíam ali acontecendo, conforme elas igual você fala aqui no podcast toda vez, pô, eu votei em você, mas a pessoa quer ver as coisas acontecendo. Eu acho que a guarda, por exemplo, que você citou, a própria Vive agora está dando, né, uns passos muito interessantes também, são um alívio, um respiro para essa gestão, dentro daquilo que você falou. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Tem coisa boa. Prefeito Thiago, o senhor dá mais ibope que eu. Porque ele bateu em mim 6 anos, ele não tinha tanto seguidor. Começou a bater no prefeito Thiago. Tá prefeito, bombando, tá voando. Prefeito, você fez uma coisa boa para esse rapaz aqui. Agora faz uma reflexão junto comigo. Para fazer esse estilo de jornalismo, você precisa ter fonte. Da onde é a fonte? Né? São de pessoas que estão descontentes, mas são de pessoas que trabalham, que têm acesso, que muitas vezes pela news consegue chegar no prefeito e não consegue chegar trabalhando no mesmo prédio. Então, complicado. É uma matemática difícil, né? Eu falo que o governo é um jogo de xadrez, né? Só não pode cair o rei, né? Se tiver aqui bispo, peão, torre, que é o caso dos secretários, né? Então, com todo respeito a todos os secretários. O insubstituível ali, com todo respeito, né? É o prefeito. E o prefeito, eu até confesso que eu vi umas reportagens dele aqui em relação à troca do secretário. Ele foi muito tranquilo, ele não foi nada espalhafatoso, ao contrário. Ele foi calmo, sereno. Sim. Ele falou, olha, tem algumas coisas que não andaram, não significa que a pessoa não tem capacidade. Não andou, acho que da maneira que ele quis, né? Isso, tá ele foi muito tranquilo em relação a isso. Diferente até de outros aí, que às vezes... acabar com o cara para poder imprensa, né? É isso, para dizer assim, eu não sou o culpado. Não, eu não senti isso no prefeito, não. É ao contrário, ele assumiu a responsabilidade. Você gera confiança até nos próprios secretários. Eu chamei, não deu certo, eu vou substituir, mas isso não significa que a pessoa não tem capacidade. Então, achei nesse aspecto, achei bacana. Porque eu já vi prefeito mandar o cara embora e para tirar dele, ele pega e joga tudo no secretário. Então o cara não funciona. Teve cara que foi demitido pela imprensa. Não sei se vocês se lembram aqui. Louco. Sim. A imprensa assim, até hoje, cara. Eu achei que nesse caso aqui foi uma questão até uma transição tranquila. Não deu certo. Por exemplo, o presidente da CMTU não desenvolveu o trabalho, está indo até para outra secretaria. Mas o prefeito foi muito tranquilo. Falou, não, vamos trocar, vamos ver a visão, enfim. Até o cara que sai, eles também... se sente prestigiado, né? Que o prefeito não acabou com ele e tal. Né? Nem botou nele publicamente. O prefeito, praticamente, o prefeito assumiu a culpa sozinho. Eu pelo menos, senti isso. Vai ser o primeiro elogio que eu vou fazer, então, ao prefeito aqui no ano. Foi muito leal com o Fabrício, né? Porque, desculpa, estou falando sério agora. Você teve toda a questão do transporte coletivo. O Fabrício também então, é o que eu estou falando, pediu. Toda a questão do transporte coletivo, tarifa, aumenta, não aumenta, contrato polêmico lá do pai com o filho, tá? O Igapó Verde, né? Igapó Verde, viaja para lá e para cá, vai estourar barragem, não vai, compra um caminhão de saco de areia, lembra, para pôr na Higienópolis. Agora o PEV, como que você explica, entendeu? Em uma época que as famílias ainda, né, agora um pouco menos, que as famílias estão em Londrina e a cidade pegando fogo há uma semana. E é chato isso. Eu fui filmar na madrugada lá. Aí eu vou te perguntar do PEV. Eu fiquei lá, sei lá, 50 minutos na madrugada, de uma quinta para uma sexta, uma quarta para uma quinta.
Eu saí de lá tossindo pra caramba, saí de lá, entendeu? Não fumo, enfim. Imagina quem mora lá no entorno, entendeu? Que não pode lavar uma roupa, não pode pendurar a roupa, não pode deixar nem a janela aberta, porque a cidade simplesmente, o PEV está pegando fogo ali durante 7 dias e ninguém faz nada. O presidente estava viajando, estava em férias, entendeu? É complicado. E eu liguei para o Corpo de Bombeiros, isso aqui eu posso falar porque eu falei na postagem. E o socorrista que me atendeu falou, eu estou sensível à sua demanda e tal, né? Me apresentei como se fosse um morador ali do entorno, só que a gente não pode fazer nada, porque a gente não consegue apagar todo esse fogo aí, e a gente, se sai uma ocorrência em outro canto da cidade, não atende nenhum nem outro. Eu indico você, ele falou, indico o senhor por causa da voz, achou que era um velho, indico o senhor aí até o Ministério Público. Então, assim, é muito difícil. Você passa a achar esse tipo de situação normal, é um elogio sem nenhum deboche. O Thiago Amaral foi muito leal ao Fabrício, porque muito desse estrago na imagem do Thiago Amaral nesse primeiro ano se deve a tudo que veio acontecendo lá na CMTU, que sempre gerava um ônus à imagem do prefeito. Repito, tudo que eu citei aqui, e com certeza esqueci de muita coisa, mas muita coisa que passou ali pela CMTU respingava. Thiago Matagal que eu digo. Thiago Matagal que eu digo. Em relação ao PEV, são números, tá? Não sou... esse negócio de viagem eu não sei, confesso, eu não sei se... Não desconheço. Mas assim, nós tiramos por mês 500 caminhões por mês no PEV, dos 2 PEVs. E agora? Eles tiraram 500 em um ano. Então, assim, é isso que acontece. É a consequência daquilo que eu falo para vocês. É o cuidado diário, é a manutenção diária. Pega na sua casa, quebra a torneira, você não arruma. Aí você vai lá, você quebra o cano, você deixa lá, você vai deixando, chega uma hora que estoura tudo. Vai estourar o cano e a tua casa vai inundar. É mais ou menos a cidade, é assim. Né? A cidade é muito grande, a cidade é muito dinâmica, ela é muito... Você pega, olha, às vezes eu ia discutir transporte, Gustavo, fora daqui de Londrina, os caras não acreditavam. Londrina, você pega um ônibus, você anda 55 quilômetros para buscar uma pessoa lá em Lerroville. Quanto que é daqui a Arapongas? É mais perto do que em Lerroville. O nosso município, a extensão dele, então, nós temos algumas peculiaridades. Estou falando de transporte, eu misturei um pouco com o PEV. Que eu quero dizer assim, a nossa área é muito grande, muito extensa. E se você não estender o cuidado, a tendência é cada vez mais lá na ponta, a coisa fica suja. Aí você vai levar para a PEV, aí você vai lá para o limoeiro, vai estourar no limoeiro, o limoeiro não pode receber todo o material. Então você começa a ter problema, ele começa a encavalar o problema. É porque não adianta você querer economizar, porque depois você tem que fazer um contrato emergencial, sai mais caro. De repente ali. Eu não digo nem pelo custo, pelo valor, estou dizendo a perda que é a cidade. Então você vai pegar lá. Hoje eu vi tem um cara que faz umas postagens no Instagram, fica me marcando, né? Uma coisa que eu não tô mais na CMTU e também não vou resolver, cara. Dó de Neto. Eu não jogo mais! Igual o Neto. Aí o cara fica marcando, tudo bem, né? O cara até fala umas coisas interessantes. Ele falou mas assim, enche o saco, né? Acho, né? Pega pá e joga tudo no caminhão, vai jogar não sei aonde. Aí de fato começa a misturar o resíduo, que não pode. Mas, gente, é uma situação sazonal ali, o que não podia deixar acontecer. Você tem que segregar o lixo, tem que madeira, ferro, eternite, grama, tudo tem uma destinação. Então, o que eu quero dizer assim, essa aí é a consequência daquilo que você não fez. Você não fez a lição de casa, depois estoura. Então, é isso, viu, Mauro? O que eu quero dizer é isso, é nesse sentido. Que talvez faltou, mas também que dá tempo de corrigir, vamos corrigir. A coisa está assim, vamos para frente. O que não pode é ficar inércia, né? Achar que as coisas estão tudo bem, ficar dentro de uma bolha e achar que as coisas não vão mudar. Se você não fizer, não vai mudar. Infelizmente. É isso aí. Vocês acreditam que acabou? Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou. Rápido demais, né? É bonito, hein? Bonito mesmo. Né? É muito bonito. Falar pro Juliane dar um pra você. Opa! Liga ao vivo, pede um boné desse. Quando é pra colocar no seu, você não... Seu cara tá na viatura, rapaz. Imagina. Trabalhando. Deixa ele lá. Manda mensagem pra ele, que daqui a pouco vai acabar aqui.
Ele é um cara Menino do bem. bom. É do bem. Menino é do bom. bem. Do bem É um cara demais. do bem. Que horas são agora? Agora é uma quinta-feira à noite. Agora é quinta, 8 horas da noite. Tá 4h33 da tarde, terça-feira, e nós aqui gravando. Ô, vocês não trabalham não? O povo deve falar, né, meu? Vocês não trabalham não? Já tá trabalhando. Escuta, mas não vai ter o cachê? Eu vou pagar agora. Ah, aqui, tá, né? porque Eu vou pagar ali um senão- copo d'água. É É um copo d'água. Misericórdia. Gente, obrigado. Queria agradecer ao Cortez. Cortez, obrigado, viu? Maurão, obrigado mais uma vez. O Maurão vem aqui mais do que eu. Mais que você? Mais do que eu. Ele já veio mais do que o Boca. O Boca já veio aqui 3 vezes. Boca aberta? Nossa senhora. O quero Boca, toda aqui, vez que ó. ele vem aqui, meu telefone no dia seguinte não para. Você sabe que esse dia um cara falou pra mim, até falei pro próprio Boca Aberta, né? Que o cara falou assim, é impressionante, o Boca Aberta fica 2 horas, ele não repete o xingo, não toma água e não respira. É rapaz. isso mesmo. Eu até falei pra ele, ô Boca, sabe que os caras falam isso aqui? Ele falou o quê? Ele foi lá em Itamarã, lá, né? Eu falei, o quê? Que você não respira, você não toma água e você não repete o xingo. Uhum. Ele falou, rapaz, eu não tinha ouvido Não, isso ainda. e é verdade mesmo. Rapaz, E ele, é. Cara, ele é bom. Pode falar o que for Mas dele. Ele é eu excelente gosto- comunicador. Eu gosto de verdade. Quando você traz ele e a Mara, porque ele não deixa a Mara falar. E a Mara quer falar. A Mara consegue se esforçar, fica brava. Já quer acertar ele. Já você fala. Mas É desse assim, jeito. eu não sei, até uma das conversas com ele, a questão da elegibilidade dele ou não, ele é um cara que tem tudo para Vai ser deputado federal agora. para fazer uma boa campanha. Talvez eu acho que ele deveria tentar estadual, mas. Acho que Gente, estadual Amara, né? é a Mara então, mas eu acho que federal. Deixa eu fazer um pedido antes Pode. de encerrar, Pelo pelo amor amor, de é Deus. tudo seu. Cara, a audiência do Gustavo. Peça insistentemente aqui nos comentários, porque isso ajuda o vídeo, né? Curta, comenta, compartilha, Por tem que favor. se inscrever. Peça insistentemente para ele trazer aqui 2 duplas de piso pra gente fazer um grande debate. Daí eu volto. Marina e Cid, Meu Deus. botar uma cerca elétrica aqui no meio e o Santão e o Boca Aberta. Nossa. E aí eu venho. não sei qual que é pior. Eu venho. E em breve a Michelle e a Jessicão, mas daí é pra outro Deixa dia. pra frente. Ó, mas eu vou falar pra você, esse negócio aí do Cid aí também. Ô, Cid, tá feio, para com isso aí. Para, rapaz. Vai. Isso aí, né? Toca a É, vida. toca a vida, você fica perdendo tempo aí. O Marinho não tá nem aí pra você e tá lá fritando o bife lá e respondendo você, porque você também. Aliás, tá uma cara boa aquele bife do Marinho. Tava, né? Eu tava mais de olho no rapaz. bife do que. Ah, pelo amor de tava Deus. bom. Tá feio já, Cid. Vai arrumar o que fazer. Tem outras duplas pra trazer. Qual? Juliane Camargo, Nossa. seria pessoal, né? Lenir e Paula Vicente. Madureira e o Guido. E o Guido. Seria legal. O que é O isso? pessoal. E aí vai. Não, ele quer. David. Anne, David, Aí Dani. você quer fechar aqui, irmão. Pode Anne, David e Dani. Imagina que cachorrada. rapaz. Meu Deus. O David tem tudo pra ser elegido deputado estadual. Federal. Vai ser federal, parece. Federal? Mudou? É, eu Gente, não- obrigado. não- Tchau, pra Tchau, vocês. obrigado. Valeu.